Olá pessoal, continuando a revisão da prova do segundo ano, a gente já falou sobre os fenômenos físicos e químicos em um vídeo anterior, a gente falou sobre fontes de energia em outro vídeo anterior, e o que a gente vai falar agora? Escalas termométricas. O que são as escalas termométricas? Vou escrever aqui para vocês, né? Escalas termométricas. O que são as escalas termométricas? Elas simplesmente são as três temperaturas que a gente utiliza na ciência ou na vida para que a gente possa medir. O que são essas temperaturas? Essas temperaturas são as escalas, né? Kelvin, a escala que eu vou precisar de uma certa cola porque eu nunca sei escrever direito, que é a escala de Fahrenheit. A gente não tem o costume de trabalhar com ela aqui no Brasil, não é? Tem a escala de... Vou pegar aqui a postinha. E tem a escala Celsius. O que é isso? São as três principais escalas de temperatura que a gente usa no mundo. A escala Kelvin, a primeira que a gente vai ver, ela se chama, a gente pode chamar ela de escala absoluta. Como assim, professor? Escala absoluta? Ficou um pouco feio ali, tá um pouco apagado, mas aqui está escrito escala absoluta. O que quer dizer a escala absoluta? A escala absoluta significa que na escala Kelvin a gente tem uma determinada temperatura máxima para uma coisa e uma determinada temperatura mínima para uma coisa. O Kelvin, ele falava que o gás, ele parava de ter energia, ele parava de ter movimento quando ele atingisse uma temperatura de menos 273 graus Celsius. Esses menos 273 graus Celsius é o zero absoluto. Então, o zero absoluto, que é o 0 graus Kelvin, seria esses menos 273 graus. Isso quer dizer que, na escala em Kelvin, a água ela congela a uma temperatura de 273. Vou escrever de verde. A água congela a uma temperatura de 273 Kelvin. Ah, professor, você não falou graus? Sim. Como a escala Kelvin ela é absoluta, a gente não usa o termo graus. A gente usa o termo graus para Fahrenheit, a gente usa o termo graus para Celsius, para Kelvin não. A gente utiliza essa escala na ciência, a gente utiliza, por exemplo, se a gente quer descobrir a temperatura, sei lá, do Sol, a temperatura do centro da Terra, a gente na ciência estuda essas temperaturas em escala Kelvin, ela é muito utilizada no ramo da ciência. Por quê? Porque ela mexe com temperaturas muito altas. A Fahrenheit e a Celsius, a gente utiliza ela mais no nosso dia a dia. A Fahrenheit ela é utilizada em países que falam inglês e a Celsius ela é utilizada no resto do mundo. Por incrível que pareça, a temperatura em Celsius, a escala em Celsius, foi a primeira escala de temperatura a ser registrada, a ser usada na vida das pessoas, no ramo da ciência, essas coisas. Voltando para a escala Kelvin, a água evapora a 373 Kelvin. Como eu falei na Fahrenheit, a Fahrenheit ele é uma escala que ele é usada em países que falam inglês aqui. Países que falam inglês. E o que o Fahrenheit
Fahrenheit falava? Ele falava, será que já existia a escala em Celsius? Então ele falava, será que a água com sal congela na mesma temperatura que a água normal, igual Celsius falava? Ele percebeu que não. Ele percebeu que para ele, a água normal, na escala dele, ela congelava a uma temperatura de... A água congela a uma temperatura de 32 graus em Fahrenheit. E a água evapora na escala dele a uma temperatura de 212 graus Fahrenheit. E o Celsius? O Celsius, ele simplesmente pegou, ele foi a primeira escala inventada, né? Ele foi a primeira pessoa que decidiu padronizar as temperaturas em todos os países, então é a primeira. Foi a primeira escala inventada. E para ele, a água congelava, vou colocar de verde, igual a todos os outros. A água congelava, isso não é antes de Cristo, a água congela a uma temperatura de 0 graus Celsius. E a água evapora a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, na escala termométrica, a gente tem só isso. A gente tem os estudos das 3 temperaturas e no próximo vídeo a gente vai falar sobre as conversões de temperatura.